Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora da FBDE Nexion. Convido a todos a visitarem o nosso site www.fbde.com.br. Somos uma empresa de consultoria nas áreas comercial, marketing, vendas e gestão de negócios, com certificação ISO 9001. Temos 45 anos de mercado, com resultados importantes nos projetos desenvolvidos, onde atuamos em mais de 1.500 clientes, não só nas mudanças de processos, mas principalmente nos aspectos culturais da organização através dos nossos consultores sêniors. O FBDE Nexion é uma das empresas mantenedoras do GRAAC. Nós temos o QR Code no vídeo, mire a câmera do seu celular, faça sua doação e junte-se a nós nessa causa. Todo o nosso conteúdo, ele está no nosso canal do YouTube. Se inscrevam, compartilhem esse conteúdo com os seus contatos. Nós iniciaremos hoje a Live Café Inovando a Gestão de Representantes Comerciais. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês façam comentários, sugestões e compartilhem suas experiências conosco. Os nossos convidados para a live de hoje são Thiago Neves. Seja bem-vindo, Thiago. Thiago é graduado em Marketing, Marketing Digital, Gestão Empresarial, Andragogia, PNL e Coaching. É empresário por mais de 13 anos no ramo de comunicação e é consultor sênior de Marketing Digital, Estratégias Comerciais e Empreendedorismo. Seja bem-vindo, Thiago. Nós temos também o José Fernando Leme Magalhães. Seja bem-vindo, José Fernando. O José Fernando é graduado bacharel em Química pela USP, especializado em Administração de Empresas pela FAAP e MBA em Gestão do Conhecimento, Tecnologia e Inovação pela FIA-USP, além de outras especializações. Possui 20 anos de atuação no mercado farmacêutico e é consultor sênior em Gestão, Estratégia, Gestão da Inovação, Governança, estrutura organizacional e estruturas sucessórias. Seja bem-vindo, José Fernando. O contexto da nossa live de hoje diz respeito à gestão dos representantes comerciais e repensar esse modelo se faz necessário pela inserção de novos canais digitais e também traz novas responsabilidades para as áreas de marketing, vendas, que têm sido bastante discutidas em nossos projetos. A interface entre as áreas de vendas, pós-vendas, atendimento ao cliente, marketing, administração de vendas, hoje elas passam por novos processos e a atuação da equipe comercial precisa cada vez mais ser planejada e profissionalizada. Então, com toda essa evolução no mercado, exige uma inovação na forma de gerir equipes de representantes comerciais que estão sendo cada vez mais demandados em responsabilidades e por novas formas de atuação. Nesse pensamento, eu peço ao José Fernando que abra seu microfone. José Fernando, queria abrir essa live com uma primeira pergunta. Para onde está avançando o crescimento dessa demanda por representantes? Qual que é a finalidade, Para onde essas empresas que planejam contratar representantes comerciais está caminhando? Fique à vontade. Bom dia, Grace. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Na verdade, o que a gente pretende expor um pouquinho são os pensamentos a respeito da gestão de equipes de campo, seja elas mistas, seja ela especificamente para representantes comerciais autônomos. É importante a gente não esquecer que é papel e responsabilidade da empresa contratante harmonizar os seus canais de venda e, antes de sair para campo contratando localmente representantes, se preparar para ter uma estrutura consistente de representação no mercado. A gente costuma perguntar por que contratar o representante comercial autônomo. E a resposta que mais se ouve, que em geral é mais barato do que vendedores CLT, porque eu não preciso ter uma grande estrutura interna para trabalhar com os representantes,
e porque ele já traz uma carteira de clientes. Ora, esses pensamentos, em linhas gerais, são pensamentos um tanto equivocados. Na verdade, o que nós temos hoje, em função de toda essa alteração, essa mudança que nós estamos experimentando no mercado, nas relações de comerciais entre empresas B2B, B2C, mudou completamente esse ano. O que nós precisamos realmente é de um parceiro no campo, não meramente um vendedor. Esse parceiro ele tem que atuar com a gestão de marketing da empresa, ele tem que trabalhar em conjunto, trabalhar com e não para a empresa contratante. Ele tem que ser um gerador de demanda. Se você não tem uma empresa preparada para dar suporte a essa equipe, seja ela sua direta, contratada por representantes CLT, seja ela estruturada em cima de representantes comerciais autônomos, os resultados efetivamente não são aqueles que são esperados no trabalho direto de campo. Hoje, o representante tem que se desenvolver, o representante comercial autônomo tem que se desenvolver. Ele não pode mais ser um lobo solitário batendo de porta em porta. Ele tem que contar com uma estrutura da empresa contratante e também tem que se atualizar com ferramentas e atuações mais voltadas para a geração de demanda do que propriamente a venda direta, pura e simples. Ele não pode ser mais um tirador de pedido de forma nenhuma. Numa visão empresarial mais sistêmica, a gente tem que considerar questões para além das questões meramente comerciais. Na contratação de um representante comercial autônomo relacionado ou comparado a um representante interno, um vendedor interno, CLT, há que fazer uma análise de riscos e adotar estratégias e ações de mitigação desses riscos, seja para um, seja para outro. Como o nosso foco aqui hoje é o representante comercial autônomo, estratégias de contratação, de negociação, estratégias de constituição de estruturas internas de compliance, para que esse representante comercial consiga dar voz, foco e efetividade às campanhas e políticas comerciais traçadas dentro da empresa. Não importa se você está trabalhando com representantes ou com CLTs, o fato é que o objetivo é a empresa estar presente no mercado e ter efetividade comercial. E pelo menos são esses meus pensamentos ou minhas opiniões iniciais a respeito. Perfeito, José Fernando. Então, seguindo esse pensamento que o José Fernando nos trouxe, peço para você, Tiago, que abra seu microfone, como está sendo o impacto e a utilização do marketing digital na gestão dos representantes comerciais? Bom dia, Grace, bom dia, José Fernando, bom dia a todos que estão assistindo. Grace, obrigado mais uma vez pelo convite para mais uma live. Essa é uma pergunta muito bacana, porque encaixa totalmente com a mudança de cenário que vem acontecendo dentro das empresas com o marketing digital e está afetando diretamente na ponta de representação, que são os representantes comerciais. Então, os representantes comerciais mais atualizados também entrarão nesse circuito de marketing digital, pois eles já estão utilizando outbound marketing para prospectar clientes. Quando eu falo de outbound, a gente está falando desde prospectar através do WhatsApp, desde prospectar através das redes sociais, principalmente o LinkedIn. O LinkedIn tem uma ferramenta poderosa para prospecção, para quem já tem um plano premium. Então, ele consegue prospectar, descobrir exatamente quais são os clientes que ele precisa falar, que ele precisa negociar. Ele não precisa exatamente mais bater perna para chegar nas empresas, para tentar descobrir um contato. Hoje em dia, através do marketing digital, ele consegue exatamente saber quem vai tomar as decisões, então ele consegue ser um pouco mais proativo e já entrar em contato diretamente com essa pessoa,
fugindo um pouco daquela estrutura que as empresas impunham, de dificultar o contato de quem realmente compra, dos líderes, dos diretores. Então, com essa facilidade do marketing digital, ele consegue. Então, os mais antenados vão utilizar principalmente para isso. Sem contar também que ele pode fazer também, hoje em dia tem vários representantes que têm anúncios no Google Ads, por exemplo, para rede de pesquisa, para procurar empresas interessadas no serviço dele. Então, nos produtos e serviços que eles estão oferecendo. Muitos desses representantes têm empresa, têm marca, e eles conseguem também fazer essa captura. Além das redes sociais, fazendo impulsionamento, fazendo anúncios estratégicos no Facebook Ads ou no LinkedIn Ads. Ele consegue exatamente fazer uma prospecção pelo outbound, seja também por e-mail e também pelo WhatsApp. Ou até ligando, que é mais fácil ainda que você ir lá bater a perna e conversar. Sem contar também que boa parte desses representantes, eles têm se tornado empreendedores. Estão partindo para o empreendedorismo corporativo e como eles têm a tabela dos produtos na mão, eles sabem do mercado, eles têm um conhecimento profundo do mercado, boa parte deles, principalmente na área de produtos, tem partido para vender os seus produtos no marketplace. Então, o que ele tem feito? Ele vai lá, ele compra os produtos da próxima representada, ao qual ele é representante. Ele pode muitas vezes estocar na empresa dele, ou fazer dropshipping, manter estocado dentro da empresa, ou somente comprar quando vender, ou fazer até cross-docking da própria empresa, fazer a distribuição disso para quando ele vender. E ele já começa a entrar no Mercado Livre com um diferencial. Ele tem uma tabela diferenciada na mão, ele tem um conhecimento técnico do produto, e ele sabe exatamente qual que é o público consumidor. Ele pula aquela cadeia, em vez de ele vender para um revendedor, ele além de vender para um revendedor, ele também está vendendo para o consumidor final, ele vai tirando um pouquinho dessa fatia também. E aí, o interessante, principalmente no marketing digital, é você se basear no quanto ele é importante no pré-venda. Porque antigamente você tinha que se preparar estrategicamente muito de forma física, mapear as ruas, mapear os locais, qual que era a melhor absorção, qual que era a melhor visitação que ele poderia fazer, quais lojas ele poderiam passar, ou quais empresas ele deveria bater porta a porta. Ele realmente tinha que estar fisicamente em cima disso. E através do marketing digital ele consegue, através das redes sociais, descobrir empresas novas, através do Google descobrir exatamente, o Google Meu Negócio, descobrir quais lugares, quais empresas tem naquela rua, porque praticamente quase todas as empresas estão no Google Meu Negócio. Se ele quiser saber o mapeamento de rua, até aquele Street View do Google, ele consegue navegar na rua virtualmente sem estar fisicamente, para saber exatamente quais os melhores pontos para ele ir, de que ponto a ponto. Ele pode montar rotas também, porque fisicamente é importante também ele participar. E sem contar, que nem eu já falei já do LinkedIn, ele pode descobrir quem é que manda naquela empresa, quem é que comanda a empresa, ou quem faz a compra do produto dele. Então ele já não bate mais para saber quem é, ele já vai diretamente na pessoa certa. Então ele consegue, nessa pré-venda, através do marketing digital, ele consegue ter um pouco mais de vantagem do que ele tinha antigamente. Agora, também tem um lado também da empresa que é representada, que ela pode fazer estratégias de inbound marketing, criando reputação, credibilidade, conteúdos que enriquecem cada vez o valor do produto e automaticamente se apresenta para o mercado como uma solução boa e confiável. E aí, naturalmente, quando você se põe como uma autoridade, com uma reputação muito alta, naturalmente vai vir pessoas interessadas em comprar o teu produto. Que aí nós chamamos de lead. Aí você pode distribuir esses leads para essa carteira estratégica de representantes. Então, consegue-se também a empresa, através de um trabalho de marketing digital, também abastecer esses representantes. Não precisa somente ser o representante correr atrás do cliente. A empresa pode fazer estratégia de marketing digital. Estou citando o inbound, porque o inbound é muito legal para você passar um pouco de conhecimento, um pouco mais de know-how para os clientes interessados em comprar esse produto. Mas aí você fala assim, olha, poxa, mas eu quero mais faca na caveira, eu quero um negócio muito mais rápido, eu quero trazer clientes em volume. Então você pode investir em outbound também. A empresa pode investir em Google Ads, na rede de pesquisa, para quando alguém estiver procurando o produto. Ela pode fazer vídeos estratégicos, jogar no YouTube, através também do Google Ads, anunciar e trazer pessoas através desses vídeos, essas capturas de lead, principalmente vídeos de impacto que trazem bastante relevância. Ela pode fazer um impulsionamento nas redes sociais para trazer captura de lead, seja nas postagens, seja no anúncio estratégico, que a gente chama de criativo. Quanto mais criativo e estratégico tiver, você consegue trabalhar em cima disso. E aí gera novos negócios, novos leads, e entrega na mão do representante comercial. E esse representante comercial, bem treinado, vai dar prosseguimento em todo esse investimento de marketing digital que está sendo feito. Então, é uma chance muito maior de você ter um volume muito maior de leads na mão do representante do que ele fisicamente e humanamente ele conseguiria atender visitando um por um. Com certeza, isso otimiza muito tempo,
né, muito recurso, e é possível potencializar muito mais os resultados utilizando hoje esse marketing digital e principalmente a representada, né, a empresa atuando de forma ativa na prospecção através das áreas principalmente de marketing, que vai também se responsabilizar por uma qualificação, né, desses leads, ou seja, um trabalho muito mais estruturado. Seguindo esse raciocínio, pediria novamente, José Fernando, abra seu microfone, quais são os primeiros passos para poder definir, em termos de gestão comercial, qual que vai ser a forma de atuação do representante comercial? Grace, retomando um pouquinho o que o Tiago comentou, não se trata de forma nenhuma da empresa abrir mão da busca do seu cliente, transferindo essa responsabilidade para o representante comercial, de forma alguma. Essa é uma obrigação ou uma responsabilidade, um ônus da empresa contratante, que, afinal de contas, é ela que tem que posicionar o seu produto no mercado, sem esquecer, em nenhum momento, que o representante comercial é a cara da sua empresa junto ao cliente. É importante também, como um primeiro passo, ou como premissa para a atuação do representante comercial, que a empresa contratante e a empresa contratada do representante comercial, mesmo que essa empresa seja uma empresa individual, é uma pessoa jurídica, e a relação é entre empresas. E mais, a relação entre contratante e contratada é uma relação de trabalho, não de emprego. Então, a autonomia do representante deve ser preservada, a independência hierárquica total, mas isso não significa que o representante comercial, a empresa de representação comercial, pode fazer o que bem entender com o seu produto no mercado. Antes de estruturar uma empresa ou uma equipe de representantes comerciais, eu tenho que estudar suas características, o que eu quero dele. Se eu souber o que eu quero dele, eu consigo propor um plano de atuação comercial através de representantes comerciais. Simplesmente contratar por contratar, porque eu não tenho a presença aqui neste território ou em outro território, fica muito, muito complicado obter os resultados que a gente espera dele. E, por outro lado, o representante também se sente desmotivado porque não obtém os resultados econômicos que espera da representação comercial do seu produto. Para a gente ter minimamente, ou descobrir exatamente o que a gente quer do representante, é preciso fazer um trabalho, uma lição de casa dentro das empresas. Estudar o que será negociado no contrato de representação. Analisar os potenciais de mercado, os territórios de atuação, a distribuição dos produtos neste mercado através de ferramentas de georreferenciamento e índices de potencial de mercado dos seus produtos. Não é possível mais aquela visita de porta em porta, não tem mais tempo nem disposição para fazer tudo isso. O representante comercial também não quer isso, ele quer uma coisa mais objetiva, mais pragmática. O representante entra nesse projeto comercial como um empreendedor, como um parceiro da empresa contratante no mercado. Obviamente, este projeto comercial deve e vai ser desenhado pela empresa, mas ele vai ser submetido ao representante comercial. Se eles se alinharem, ótimo. Se eles não se alinharem, ótimo também, né? Nós vamos precisar de representantes que sejam menos vendedores e mais geradores de demanda. Os representantes têm que conhecer os seus clientes, mas têm que conhecer também os clientes dos seus clientes, para que esse produto gire. Não fique só em sell-in, nós precisamos de sell-out, né? Evidentemente, quanto mais complexo o produto e sua colocação no mercado, mais consultiva vai ser a venda, mais importante torna o representante comercial
bem estruturado. Nós temos, dentro da empresa, que fazer um planejamento para a representação. O que vender? A carteira de produtos no canal de venda. Onde vender? A carteira de produtos por canal de venda. As bases de conhecimento, a informação técnica a respeito dos nossos produtos, que servirão de lastro para todo um programa de treinamento técnico sobre os produtos a ser dado para os representantes. Eu acho muito interessante, né? Porque quando você tem representantes ou vendedores próprios, você os treina intensamente. Aí você contrata um representante autônomo e você fala, não, eu não preciso treinar. Uai, eu não entendo isso, porque afinal de contas ele está vendendo o seu produto da mesma forma que o seu vendedor direto. Ele precisa ser treinado, ele precisa dar relevância técnica ao seu produto. Ele precisa conhecer os atributos objetivos daquele produto e os subjetivos, o que vem a reboque daquela venda. A assistência técnica, o conhecimento, a presença do representante próximo ao cliente. Nós precisamos de ter um treinamento de fidelização de clientes e de negociação argumentativa. Não é simplesmente sentar na frente de um vendedor, de um comprador, e colocar o meu produto lá. Isso não acontece mais. A decisão de compra está cada vez mais automatizada, menos individual e mais sistematizada. Nós precisamos, dentro da empresa, na nossa lição de casa, estabelecer uma política de vendas muito bem estruturada, clara, objetiva, um documento que seja, mais do que um documento formal, uma linha mestra, uma espinha dorsal a ser seguida. Nós temos que pensar os nossos produtos, estabelecer uma política de comissionamento consistente para oferecer ao representante. Nosso produto tem que suportar isso. Nós precisamos desenvolver e disponibilizar, não adianta só desenvolver, tem que desenvolver e disponibilizar ao representante comercial autônomo material técnico e de suporte promocional. Isso faz com que o produto gire mais. Nós precisamos mudar um pouco o perfil da nossa administração de vendas. Não sou um resolvedor de problemas de despacho e de logística, mas agora tem uma administração de venda com perfil mais de marketing, né? Para apoiar a equipe de campo, seja ela própria, seja ela de representantes. O representante, por seu lado, ele também pode participar na qualificação dos leads que a empresa contratante busca, né? Eles estão lá, eles conhecem, eles estão mais de perto, talvez menos fisicamente, mas intensamente conectados, como disse o Tiago. Já o planejamento da representante com o representado precisa definir qual a persona do representante comercial que nós queremos. E por outro lado, o representante tem que estabelecer também qual a persona da empresa que ele quer representar. Há um alinhamento de objetivos, de valores, de estruturas internas e externas. Nós não temos mais, ou não teremos mais, acho que já não temos mais, o lobo solitário no campo, que trabalha sozinho. Ele tem que trabalhar em parceria e em equipe. Na hora de botar no papel como será a relação entre essas duas empresas, a formatação contratual tem que ser a mais completa e abrangente possível. E, importantíssimo, negociada. Se nós tratamos clientes diferentes de formas diferentes, temos que tratar representantes comerciais diferentes de formas diferentes. Inclusive porque eles atuam em canais diferentes, né? Essa é a base de toda a negociação, é uma contratação transparente e abrangente. Perfeito, José Fernando.
puxando um pouquinho até não só esse contexto de como planejar, né, esse projeto de vendas, você, Thiago, vou pedir que você abra seu microfone, trouxe um pouquinho para a gente do impacto e já da utilização do marketing digital na relação entre empresa e representantes comerciais e o cliente, né? Queria que você aprofundasse um pouco mais como que se desenvolve, né, internamente, dentro de um planejamento junto às áreas de vendas, de marketing, dessa prospecção, principalmente nos mercados B2B. Fica à vontade. Então, primeiro que nós temos que começar a pensar em campanha de atração, né? Tanto a equipe de marketing como também a administração de vendas, você tem que ter essas duas tem que ter a conexão de buscar atrair novos leads, trazer interessados. Que nem eu já falei nós podemos utilizar estratégias mais a longo prazo, como inbound marketing, aumentando a reputação, melhorando a imagem da empresa, mostrando a autoridade, que isso é um investimento que tem que ser feito, mas o retorno disso é um pouco mais a longo prazo, então você tem que começar o mais rápido possível para você já, no futuro, já começar a coletar também dados, e também no outbound, que você pode correr atrás dos interessados já neste momento. Você pode fazer estratégia para capturar leads, para trazer, para abastecer esse pool de representantes, esse volume, esse mix de atendimento que você montou dentro da sua empresa. Mas não é só atração, né? Tá aí uma das maiores dificuldades que as empresas têm. Eu consigo trazer vários leads, mas eu não consigo mantê-los por muito tempo dentro da carteira, eu não consigo fazer todo o circuito de funil de vendas, eu não consigo trabalhar esses leads de uma forma que eu transforme ele em resultado. Então, a qualificação desses leads é um processo muito importante. Aí, quando você fala assim, o que seria uma qualificação de lead? Qualificação de lead é um processo focado na definição dos leads, quais as características ideais que eles têm, para um relacionamento que você pode ter rentável e a longo prazo, ou até para um relacionamento curto, para uma necessidade emergencial. Então, você tem que saber qualificar esses leads para você ter cada vez mais esse volume de trabalho que você trouxe de atração, rendendo cada vez mais negócios. Isso é importante também. E aí você fala assim, poxa, como é que eu busco isso? De várias formas. Primeiro você pode buscar empresas interessadas através dos buscadores, quando as pessoas procuram, você fazendo anúncio no Google Ads, por exemplo, ou no Bing, em outros buscadores, que as pessoas quando procurarem o seu serviço ou o seu produto, você apareça com relevância para te contactar. Ou talvez até, o José Fernando vai lembrar muito disso, pegar a tua carteira e ligar, e ver quais são os interessados, fazer aquele contato, hoje em dia, até o contato pelo WhatsApp antes do teu telefonema, até por uma questão de as pessoas poderem atender o telefone, então o contactar quem já tem na carteira, mandar e-mails, conversar com a pessoa diretamente com isso. Então, esse é um processo muito interessante. O José Fernando falou sobre isso, que a administração de vendas, ele tem que sair um pouco de vendas e entrar também para o lado do marketing. Ela tem que fazer esse papel mais analítico. Então, não tem mais esse negócio de dois setores que não se comunicam. Os dois praticamente se integram nesse processo comercial. Tem empresas que não têm um setor de marketing, ele terceiriza em agências, terceiriza em empresas especializadas em captação de lead. Então, neste caso, essas empresas têm que fazer a conexão cada vez mais intensa com esses parceiros. E tem empresas que têm os dois setores, então esses setores têm que se coligar as ações para ter resultados. Aí nós vamos evoluir para onde? Como é que eu faço uma nutrição desse lead por ciclo de produto? Você tem que fazer uma boa nutrição dos teus leads. E eu fiz uma receitinha aqui, Grace, que eu acho que pode ajudar quem está assistindo, a como fazer essa nutrição. Então eu separei algumas etapas, a primeira delas é a base de tudo. Antes de começar tudo, tem que planejar. Espera um pouquinho, como é que eu vou fazer a nutrição? Quais serão os processos? Como é que eu vou fazer a conexão? Se vai ser por e-mail, se vai ser por WhatsApp, se vai ser pelos contatos das redes sociais como Messenger, Direct, entre outros. Se vai ser por contato telefônico, também é uma possibilidade. Então, primeiro você tem que planejar como você vai fazer essa nutrição. Depois disso, construir uma boa base de leads. Você tem que fazer as capturas. Você trouxe a base, vamos já construindo ela, vamos separando ela, vamos já preparando essa base de leads. Quanto mais leads nós capturarmos, melhor vai ser na nossa separação. Então, nós temos que construir isso. E aí depois, como é que você faz essa construção dessa base? Primeiro, você captura os leads e depois você segmenta eles. Você não pode tratar as empresas de maneira igual.
não são de maneira iguais. Por mais que elas compram o mesmo produto, mas são perfis diferentes, são públicos diferentes, têm visões diferentes. Então, você tem que segmentar ela por perfil de tamanho, de proporção, de compra, de volume, de recompra, de procura desse mercado, de representatividade no market share desse mercado. Então, você tem que segmentar elas. E depois disso, você começa a preparar o conteúdo relevante para essa nutrição. Aí você fala assim, como assim preparar um conteúdo relevante? Primeiro, você tem que se basear em alguns fatores que são importantíssimos. Primeiro deles, transmissão de confiança. Você tem que gerar sempre conteúdos que transmita confiança para quem estiver procurando a tua empresa ou quem estiver recebendo esse material. Isso é muito importante. Depois você começa a mostrar para esse mercado que você é relevante para ele, você é necessário. A prova de relevância é um dos itens muito importantes desse conteúdo. Aí, fora isso, você tem que ter a multiplicidade dos canais. Você não pode estar somente num canal, eu não posso só mandar e-mails, eu não posso somente fazer redes sociais. Eu tenho que fazer mais canais possíveis para quanto mais eu tiver deles, mais captura de leads eu terei, ou melhor segmentação e nutrição desse lead. E, muito importante, ações estratégicas de impacto. Marketing digital é ações de impacto. A pessoa não pode pensar, o José Fernando sabe muito bem disso. O cliente, quando pensa demais, o representante perde a venda. Então, você tem que fazer ações de impacto, sejam mensais, semanais, oportunidades, sejam sazonalidades, sejam preço, ações de preço, sejam ações de benefícios, de vantagem. Então, você tem que ter ações de impacto que isso gera um pouco a conexão da pessoa entrar em contato contigo. Depois disso, você tem que definir uma linha de tempo. Você não pode mandar tudo de uma vez. Não dá para você disparar, que senão você dá uma overdose no cliente que receber esse conteúdo. Então, você tem que saber, a pessoa se cadastrou agora para receber novidades, newsletters, você vai fazer o quê? Você manda um e-mail de boas-vindas, depois você manda um e-mail institucional, depois você manda um e-mail de produto, depois você manda um e-mail promocional. Você monta essa linha do tempo, essa timeline de disposição de conteúdo, para você se organizar também, para as pessoas não se perderem com relação a isso, para a pessoa acompanhar, como se fosse uma websérie, para ter um motivo de inicial, a se ver todos esses conteúdos, entende? E o mais importante, depois que você definiu a sequência e já começou a agir, é medir resultado. Não adianta você agir por agir, você tem que controlar os resultados, ver quais ações estão dando mais performance. E não funciona de uma empresa para outra. Eu tenho uma empresa no mesmo segmento, eu faço algumas ações que funcionam. Se eu replicar isso para outra empresa que faz a mesma coisa, pode não dar certo. Não é uma ciência exata. Nós lidamos com pessoas, né? Então as pessoas têm maneiras de ver de forma diferente. Nós temos que entender que o mercado ele tem hábitos e costumes regionalizados. Então, por exemplo, uma empresa ela não pode se expor de uma forma única para o Brasil inteiro. Ela tem que ter ações regionalizadas. Na Bahia tem uma percepção, no Rio Grande do Sul tem outra, no Amazonas tem outra, em São Paulo tem outra. É aquela velha brincadeira. Nós temos que respeitar a regionalidade de cada uma. Como aqui em São Paulo, no Rio, tem a brincadeira do biscoito e da bolacha. São percepções, são a sinopse, a parte de sinais da pessoa, entende? É aquela parte do costume. Nós temos que usar isso a nosso favor, não como uma arma contra a nossa empresa. E outro detalhe, você fazendo a mensuração dos resultados, você pode antever a inatividade do cliente. Você consegue perceber quando o cliente não está retornando para você, ou ao contrário. Você manda 5 e-mails, o cliente não abre, você entra em contato com ele e fala, poxa, Grace, você não está olhando o nosso conteúdo, está te incomodando? Você faz aquela aproximação mais pessoal. E também tem aquela, por exemplo, o José Fernando abriu 5 vezes a minha postagem. Se o meu vendedor se o meu representante não entrar em contato com ele, ele pode estar perdendo a oportunidade de vendas. Então, dos dois lados, você pode ver a inatividade de contato do cliente, mas ele está visualizando e tem potencial, e a inatividade dele não está olhando nada. E que você tem que entender o porquê que ele não está olhando. E aí você tem que entender que existe uma importância de um processo cíclico de prospecção. Sabe? Você tem que seguir todos os processos, desde os prospects, desde o lead qualificado para marketing, depois o lead qualificado para venda, entrou no pipeline para negociação. Então você tem que respeitar todo esse processo e não pode antecipar muitas etapas desde que se o cliente não permitir, senão você perde o lead. E aí você acaba perdendo uma grande oportunidade de vendas. Através da prospecção de leads, as empresas conseguem ter uma performance cada vez maior. Então, se souber fazer isso, Grace, é bons resultados de venda. Vai dar resultado, né, Tiago? Eu acho que vale ressaltar, como você mencionou, do impacto, quando a gente tem um relacionamento mais B2B, ou seja, que
é uma venda mais complexa, esse impacto, né, são vendas às vezes que demoram 6, 8, 10 meses para acontecerem, né, em projetos de engenharia, em máquinas e equipamentos, ou seja, a gente vê vários segmentos de mercado que o timeline dessa venda ela é bastante extenso. Ela funciona da mesma forma, só que ela vai funcionar, ela tem que ser impactante em cada step da evolução desse projeto, né, da evolução desse pipeline comercial. Ela funciona da mesma forma, não é de impulso, mas a construção de todo esse caminho para o fechamento da venda, ele também tem que ter vários insights, aí, vários momentos de alto impacto. José Fernando, como que a empresa ela tem que se planejar em termos de estrutura, né, para poder atuar com representante comercial em campo? Grace, a empresa tem que ser inteligente. E a inteligência da empresa tem que começar pelo planejamento e por inteligência de mercado. Ela tem que qualificar os seus leads, né? Esse é um ônus da empresa. Ela pode ter a participação do representante, mas é um ônus da empresa. Ela tem que usar todas as ferramentas hoje disponíveis de geomarketing, análise de carteira, índice de potencial, todas as ferramentas analíticas possíveis. Ela tem que criar internamente uma equipe de suporte, né? Nos nossos projetos de consultoria, toda essa preparação, essa estruturação é tratada com grande relevância, né? A empresa tem que entender que aquele representante comercial ele tem que ser treinado para trabalhar com o seu produto. E é um treinamento sistemático, um programa contínuo. Tem que ouvir as críticas dos seus representantes, tem que ouvir os comentários, as dores, e com isso aperfeiçoar as técnicas de treinamento argumentativo, etc. Tem que fazer do representante o seu parceiro, não o mal necessário, né? Ele deixa de ser o mal necessário e passa a ser o seu companheiro, o seu sócio no mercado. Sócio mesmo, né? Porque quanto melhor ele for remunerado, significa que mais ele vendeu para você. Com certeza. A empresa tem que ser atraente para o representante, assim como o representante tem que ser atraente para a empresa. Colocar gente no mercado, contratar gente simplesmente para ocupar espaço onde eu não estou, eventualmente, se eu não estou lá, talvez lá não tenha potencial de venda, ou tenha, não sei. Eu preciso saber disso com antecipação e criar uma rede interna de apoio à venda, seja ela por representante, seja ela de venda direta, seja por vendedor próprio, seja como for. Não há possibilidade de se criar uma estrutura de mercado consistente sem um planejamento prévio e muito bem estruturado. E mais, o treinamento é parte integrante do processo de venda. Os representantes, os nossos vendedores, de qualquer origem, eles não podem sofrer um treinamento. Eles não podem passar por um treinamento. Eles têm efetivamente que ser treinados, né? O cara que diz que sofreu um treinamento no fim de semana no hotel tal, esse cara não absorveu, né? Tem que focar o nosso planejamento considerando que o nosso relacionamento é com pelo menos 2 empresas envolvidas. Em geral, 3. É o representante, a representada e a empresa cliente do representante. Nós temos 3 empresas envolvidas, 3 pessoas jurídicas com estruturas próprias. Eles têm que ter esse enfoque, não são mais indivíduos que estão lidando com a coisa. O foco do treinamento e da estruturação dessa equipe tem que ser no cliente, nos atributos do produto e no cliente do nosso cliente, né? O representante ele tem que ser um solucionador de problemas da relação contratante-cliente final, né? Ele tem que ser um mediador das dores de cada um. O lobo, como eu já disse, o lobo solitário já não existe mais. As empresas produtoras e suas representantes têm que passar, de fato, a utilizar as estratégias de fidelização e boa parte delas com ações de impacto, como disse
o Tiago, né? E, finalmente, a gente tem que ter como figura central da mediação da nossa política comercial o representante comercial, porque ele tem uma visão de mercado mais ampla do que especificamente a nossa. Nós sabemos dos nossos produtos no nosso mercado. Em geral, os representantes têm uma pasta de representados e tem uma visão um pouquinho mais ampla. Mas ele tem que se adequar à política comercial das nossas empresas, aos processos de compliance das nossas empresas, da governança de nossas empresas, da transparência e dos critérios éticos. Ou seja, quando você senta para negociar com o representante e contratá-lo, tudo isso tem que estar pronto e na mesa, aberto para todas as partes. Perfeito. Eu só queria ressaltar dentro do seu pensamento, José Fernando, é justamente a cultura do não treinamento, né, que você mencionou até anteriormente. Então, eu acho que é a principal mudança cultural dentro das empresas, mudança de mindset. A gente viu em um case de um cliente nosso que é multinacional, onde em outra região, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, ele fez inclusive treinamento de alguns produtos para as esposas dos representantes, né? Todos eles eram autônomos, sem prepostos nessa estrutura, mas a empresa se preocupou em transferir o conhecimento dos objetivos esperados, da performance que cada um tinha compromissado junto com a empresa, e isso acabou virando uma cobrança, inclusive, interna nas famílias, né? E isso foi super positivo, porque haviam premiações, viagens, uma série de incentivos além do retorno financeiro, que é o B2B, né? O representante representado, ele tem que ter resultado financeiro, como você falou. Quanto mais ele ganhar, mais a empresa está ganhando, e se isso não está acontecendo é porque tem alguma falha na política comercial, de preço, de comissionamento, alguma coisa assim. Mas, de fato, a gente já viu alguns movimentos disso quando a equipe é interna, mas as empresas precisam despertar para envolver e se tornar realmente mais atraentes para os representantes comerciais também. Tiago, o José Fernando falou um pouquinho sobre a imagem, né? O representante ser o nosso cartão de visita no mercado. Fala um pouquinho para a gente desse processo de fidelização e de construção de imagem da empresa junto ao cliente, né? Da empresa junto ao cliente e do representante junto ao cliente. Então, Grace, essa é uma ótima pergunta, né? Existe uma discussão assim que é interminável entre empresas e representantes, que o cliente é da empresa ou o cliente é do representante. E eu discordo plenamente disso, porque, na verdade, o cliente não é da empresa e não é do representante. O cliente é do mercado. Aí tem gente que fala assim, não, o cliente ele é fiel ao produto. Não é fiel ao produto, porque se lançar um produto um pouco diferente, que sane a necessidade dele, ele vai trocar o produto. Então, não tem fidelidade relacionada a produto, à empresa ou ao representante, sim ao mercado. As oportunidades que o mercado vai oferecer para ele. Então, isso é importante. Existe um maior erro que as empresas têm na hora de contratar um representante, que já que ele vai ser o cartão de visitas da empresa perante ao cliente, que é quando a empresa não olha a qualificação desse representante junto aos clientes. Então, por exemplo, entrou um lead novo, ela tem que entender qual o perfil de representante que vale a pena indicar esse lead. Então, encaixar os leads junto aos perfis de representantes que ela tem na empresa. Porque dentro de uma equipe de representantes vão ter alguns que são mais técnicos, vão ter uns que trabalham mais o relacionamento, vão ter outros que vão trabalhar um pouco mais a parte comercial, são mais vendedores. Então, dependendo do nível do cliente, do lead que entrar em contato com a empresa tem que saber distribuir isso. Não distribuir aleatoriamente, como é muito comum no mercado, através de vezes, né? Por exemplo, essa é a vez do José Fernando, essa é a vez da Grace. Não, você tem que analisar o perfil do lead que está entrando para ver qual representante vai ter a melhor performance com ele. Então, naturalmente, esse é um dos primeiros passos. Já que ele vai representar a imagem da empresa, ele tem que ser mais harmônico nesse processo. E aí tem que entender também que o processo de nutrição, de informação, de distribuição desses diferentes leads,
tem estágios diferentes do funil, então você tem que saber exatamente como nutrir isso, seja no processo de estágio de compra, seja no mix de produto, em cima de um perfil de mix de produto, seja também na região do país, como eu citei, tem as regionalidades, então você tem que saber, além de separar o representante, como nutrir isso também, para manter essa imagem um pouco mais harmônica. E tem uma outra parte que é muito importante, que é a linguagem. Isso faz a diferença. Por exemplo, você entrega na mão de um representante uma multinacional, a linguagem dele tem que ser muito mais formal. Você entrega um pequeno empreendedor, tem que ser mais informal, porque se você for formal com um pequeno empreendedor, ele se assusta e compra da pessoa mais próxima dele. Então tem diferença. E isso não se aplica somente no representante, também na campanha de marketing. Lembra que eu falei da administração de vendas do setor de marketing anda em conjuntos? Tanto na nutrição, no conteúdo, tanto na aproximação do representante, ele tem que ter uma linguagem muito mais semelhante. E nós temos que falar a linguagem cada vez mais próxima do que esse cliente está querendo. E o detalhe que é mais importante é que nós temos que transformar cada vez mais leads qualificados. Nós temos que analisar como nutrir isso de uma forma para a gente ter cada vez mais leads que deem performance, deem sustentabilidade, que nós consigamos ter não só compras unitárias, e sim recompras, contratos mais longos, onde você consiga ter melhor performance em cima daquela captura. Porque aí o custo daquele lead vai ficar cada vez menor perante ao retorno que ele vai trazer. Então, isso é muito importante. Então, nesse pensamento, Thiago, há uma preocupação também das empresas em atrair esses representantes, né? Ou seja, para formatar toda essa equipe, para estruturar toda essa equipe, baseado em todos os aspectos que o José Fernando trouxe para a gente, e a parte da empresa, né, em termos de abordagem a mercado, tem também todo um processo de captação desses representantes comerciais. Como que a gente atua nessa situação? Então, quando a gente fala de captação de representantes, é semelhante à captura de leads também, a captação de leads. Porque nós estamos falando de pessoas, né? Então, você tem que definir, tem que ter uma estratégia muito bem montada para você atrair o representante para ser o teu cartão de visita. E eu fiz uma listinha aqui, rapidinho, só para você entender, de quais estratégias você precisa ter. Primeiro, que nem o lead, você tem que definir a persona. Qual que é o profissional que você quer que desenvolva esse trabalho? Quais qualidades você acha que ele tem que ter? Então, qual que é o perfil dele? Cada empresa tem o seu perfil de representantes. Então, isso é importante você saber. Qual que é o perfil que você gostaria? Qual que é a persona? Você quer? Aí vamos na parte lá. Tem uma pessoa que tenha mais conhecimento, uma pessoa que tenha mais penetração de mercado, tenha mais pastas, como o José Fernando falou, com relação a mais produtos que sejam similares ao teu, que ele consiga encaixar. Então, isso também é importante você saber qual é o perfil que ele tem, quais as características que ele tem perante as características da empresa, se eles são similares, se dá para se encaixar nesse perfil. Se é uma pessoa que tem um pouco mais de qualidade técnica, ou se ela vai ser mais vendedora. Tem casos que a empresa ela prefere encontrar perfis de pessoas mais jovens, porque a marca é mais jovem. Tem empresas que preferem perfis de pessoas mais sênior, porque ela quer uma pessoa mais experiente. Então, esses perfis são interessantes você saber. Outra coisa também, você tem que também ter um pouco de trazer um pouco do que ele já vende. Como é que ele vende? Quais são as empresas que ele atende atualmente? De vez em quando ele trabalha com empresas que têm foco em preço e o seu produto é valor agregado. Então ele não vai conseguir desempenhar, porque ele está acostumado naquela pegada, naquela batida de trabalhar o preço como um fator de vendas. Então talvez você tenha que dar uma analisada em cima do que ele tem na carteira. Também tirar cartas de referências de quem já contratou ele, para você saber qual que é o dia a dia dele, se ele se encaixa na ideologia da empresa, no institucional da empresa, se ele é coerente com o que a empresa oferece para o mercado, entende? Como informação da empresa. Principalmente, tem que ter um manual dele, né? Um manual com processos internos, com as tratativas, com as interfaces. Porque hoje em dia, a pessoa não vai mais na empresa anotar pedido. Ele faz isso online, através de um tablet, ou através de um pedido de um sistema B2B. Então, ele não precisa mais dizer... Ele tem que saber quais são as interfaces que ele vai ter para trabalhar. Então, isso você tem que ter um manual que explique isso para ele no dia a dia. Como o José falou, não pode passar por um treinamento ou sofrer um treinamento. Ele tem que ser treinado.
ele tem que saber como utilizar isso e quais são os processos da empresa para ele seguir o manual de conduta. Isso é muito importante. E além do que também, ele tem que entregar e promover o alinhamento do propósito da empresa. A empresa se propõe de uma forma ao mercado, ele tem que ser coerente, ele tem que se apresentar da mesma forma. Ele não pode ter aquele ruído. Não é o Tiago, a Grace ou o José Fernando. É a empresa que contratou. Então ele tem que representar cada vez mais essa empresa de uma forma que mostre para o mercado a autoridade e principalmente relevância. Perfeito, Tiago. Vamos para a nossa última pergunta. Você falou em persona, né? Então vamos abordar um pouco essa questão, a visão de vocês dois na mesma pergunta. E até como o José Fernando falou, não é nem o representante comercial do futuro, ele é do presente, né? Porque tudo isso nós já estamos vivenciando. O LinkedIn, ele soltou recentemente uma pesquisa no qual representante de vendas é a terceira função mais demandada das profissões do futuro, né? Então, queria que você primeiramente, José Fernando, falasse para a gente, abra seu microfone, quais são as características dessa persona que é o nosso representante comercial do presente. Então, Grace, a grande vantagem de lidar com a questão do representante do futuro, que o futuro já chegou, ele já existe, é o que está no mercado hoje. Eu não preciso fazer um chute educado, nem um exercício de futurologia. Eu fiz uma pequena lista de alguns pensamentos de como eu vejo o representante de agora para frente, né? O representante de agora para frente é aquele que acompanha e compreende as mudanças do mercado e de transformação digital, né? Ele investe em conhecimento nos produtos dos representados, no conhecimento do território de atuação, no perfil dos clientes que ele atua, no potencial do cliente que ele atua e tem uma profunda capacidade analítica. Não adianta a empresa fornecer, municiar o representante com uma série de informações e toda uma estrutura de inteligência de mercado se ele não tiver a capacidade analítica para saber utilizar. Ele usa ferramentas de pesquisa porque elas auxiliam na qualificação dos leads e economiza tempo, economiza sola de sapato, economiza esforço no futuro. Estar próximo do cliente é fundamental tanto para o representante quanto para a representada. E estar próximo de todas as formas possíveis, todos os canais possíveis, presencial quando necessário ou remoto, sistematicamente. Ele se concentra em estimular a demanda com ação de parceria com a representante ou com a representada e com o seu cliente, negocia abertamente e abraça aspectos de performance. Essa história de que representante comercial não pode ser cobrado, ele pode ser cobrado, porque empresas são cobradas, as relações de performance, de resultados entre empresas, elas são do jogo, né? Eu não posso cobrar meta, mas eu posso cobrar performance, né? Finalmente, entende que clientes diferentes precisam de posturas e ações diferentes, ferramentas de controle diferentes, assim como representantes diferentes merecem atenção e tratamento diferenciado, e, mais do que tudo, compartilha a informação com a representada. Essa história, como o Tiago disse, de quem é o cliente, o importante é que o business, o negócio, cresça. Então, compartilhe informações de mercado com a empresa representada, sempre visando a ampliação e a consolidação do espectro de negócios de ambas. Perfeito. Tiago, traz para a gente a sua visão das características dessa persona. Olha, o José Fernando passou muito bem, item a item, sobre quais características que ele tem que ter no dia a dia. Agora eu vou falar talvez o perfil, vou tentar dar uma dica de perfil desse profissional, na parte de qualificação, quando eu digo de formação, por exemplo.
Acabou essa ideia de trabalhar-se com representantes que não tinham formação em uma graduação, por exemplo, uma faculdade, uma pós-graduação. Hoje em dia, todos eles têm que ter uma formação um pouco mais estruturada, tem que mostrar know-how e autoridade para quem ele está vendendo, e também mostrando para a representada, que é a empresa que contratou ele para representar, que ele está preparado e está estruturado para atender cada vez mais a demanda, independente se é varejo. Se você for pensar, um representante de varejo, ele tem que ter no mínimo uma graduação e uma pós-graduação, por exemplo, de gestão de empresas, em gestão empresarial. Porque é importante, muitas vezes ele dá conselhos para o cliente que está comprando dele. Ele tem que mostrar que ele tem know-how, que ele sabe do que ele está falando. Ele não está mais só naquele volume só de vendas, ele não é só o tirador de pedido, como o Zé Fernando já falou. Ele é agora um consultor, ele está passando informação técnica. E quando nós entramos em mercados com valores agregados muito maiores, por exemplo, grandes volumes, uma pós-graduação não é só isso. Muitas vezes ele tem que ter muito mais de uma pós-graduação, ele tem que ter uma informação muito mais técnica na área, principalmente se você trabalha com medicamentos em grande volume, você vai ter que ter uma formação química ou farmacêutica. Se você trabalhar em áreas de construção civil, talvez ser um engenheiro, tem que ter uma formação um pouco mais técnica nisso. Não é qualquer representante hoje mais. Agora nós estamos falando de pessoas com uma mente mais aberta, que saibam trabalhar com ferramentas de gestão e performance. Pessoas que estejam aptas para essa mudança de mercado. Não é o novo, é o agora e o futuro. Então, não precisa fazer nenhuma medição, nenhuma previsão de futuro, como o Zé Fernando disse. Na verdade, é olhar para o mercado. O mercado já age desta forma. Então, por isso que quanto mais preparado for esse perfil de representante, melhor sucesso acredito que ele terá nesse mercado. Perfeito, Thiago. Nós chegamos no final da nossa live, já vou aproveitar que você está com seu microfone aberto. Traz sua mensagem final para todos que estão nos assistindo. Então, a minha mensagem final é que nós precisamos olhar de forma positiva as mudanças e a evolução do mercado. Por mais que ela seja assim, ela cobra um pouco mais do representante comercial, tanto qualidade quanto preparação, mas ela também gera um potencial muito grande de resultados. Ou seja, ela pode ser muito melhor para os negócios dele, trazer muito mais negócio. Ele consegue ter muito mais abrangência, ele consegue atuar em várias áreas, em várias regiões, através dessa mudança, através do marketing digital, e com esforço físico cada vez menor. Então, isso é uma vantagem. Então, portanto, a minha mensagem que eu diria para os representantes comerciais que estão assistindo, ou para as empresas, é que busquem de olhar de forma mais amigável para esse novo, que já não é o novo, é o presente, né? E busquem se especializar para tirar o melhor proveito e se posicionar cada vez melhor no mercado. Pois oportunidades grandes negócios virão através dessa nova postura da empresa e do representante comercial. Muito obrigada, Thiago. José Fernando, traz para a gente sua mensagem final nesta live. Eu queria dizer o seguinte, o que nós queremos, de fato, nós, consultores e empresas, queremos que o representante comercial autônomo ganhe muito dinheiro, porque isso significa que nós vamos estar vendendo muito, que ele está fazendo o nosso produto girar. Nós queremos, empresas, contratantes, encantar o nosso representante comercial com o nosso treinamento, com apoio técnico, com transparência e com ética. E nós queremos ser a empresa que todo representante quer representar. Assim nós podemos lidar e tratar com os melhores representantes e que certamente nos trarão os melhores resultados. Perfeito, muito obrigada, José Fernando. Para nós, é claro que o ônus e o bônus desse desenvolvimento do representante comercial como parceiro é da empresa, né? Hoje, mais do que nunca, a melhor metodologia para estruturar a gestão dos representantes comerciais é através de programas de capacitação e de treinamento, como a gente falou repetidamente, né, aqui na nossa live. E isso tem sido uma prática e uma referência nos nossos clientes e nos nossos projetos. Então, é certo que continuará o protagonismo do representante comercial no contato presencial, né, principalmente nas relações B2B, vendas complexas, consultivas. Então, cabe a esse representante comercial evoluir e reproduzir essa imagem da empresa e a empresa prepará-lo para isso.
Queria agradecer mais uma vez, José Fernando, por todo o conteúdo que você nos trouxe. Tiago Neves, também muito obrigada por todo o conteúdo. A nossa live ela foi gravada, estará disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube. Se inscrevam e compartilhem com seus contatos. Nós disponibilizamos também o e-mail live@fbde.com.br. Façam seus comentários, sugestões, e nós também podemos agendar um meeting com os nossos consultores. Para quem ainda não fez a sua doação, se engaje conosco na causa do GRAAC, mire a câmera do seu celular no QR Code e faça a sua doação. Muito bom dia a todos e até a próxima live.